Gravação sendo executada. Beleza. Deixa eu ver ali em cima. Beleza. Gravação sendo executada. Bom, voltando para o software lá. O programa está pronto. Agora eu preciso de enviar esse programa para o PLC. Qual que é o processo que eu vou fazer? O processo, para mim conseguir fazer a conexão, primeira coisa, eu preciso verificar se eu estou comunicando com o PLC. Eu tenho dois PLCs ligados aqui na nossa rede, esse aqui da frente e o de lá. Cada um deles tem um negócio que a gente chama de endereço de IP. Esse endereço de IP, a gente vai estudar mais sobre isso quando a gente está trabalhando com redes, dentro do protocolo que a gente vai utilizar, que é o protocolo Ethernet, o que define cada dispositivo conectado é o tal do endereço de IP. Cada dispositivo que está conectado tem um endereço de IP diferente. Esse PLC aqui tem um IP, se não me engano, é o 021, e o de lá do fundo acho que é 026. Bom, então, primeira coisa, eu preciso de verificar se o equipamento que eu quero, eu estou conectado com ele. Porque como é que eu vou enviar esse programa para o PLC se eu não estou conectado com ele? Então, eu preciso dessa conexão que é feita através de uma rede, e a rede que a gente está utilizando, esse cabinho azul, e vocês sabem como é que chama essa rede? Quando a gente usa esse cabinho azul? Ethernet, não é internet, é a rede Ethernet, beleza? Internet é a rede mundial de computador. Essa rede que a gente utiliza para conectar todo mundo chama Ethernet. Para a gente poder fazer, verificar se esse PLC está lá, eu vou utilizar um comando. Eu clico aqui no menu do Windows e vou digitar CMD ali e dou um Enter. Quando eu digito CMD, a letra CMD, vai abrir essa janela aí, eu vou fazer de novo. Vou fechar aqui. Só cliquei ali no menu do Windows. Quando eu clico no menu do Windows, eu digito a letra C de casa, a letra M de Maria e a letra D de dado. E aí aparece aqui, ó, o prompt de comando, tá vendo? Esse prompt de comando aqui, ó, é o software que eu vou utilizar. Então, clico lá, digito C de casa, M de Maria, D de dado, e clico lá no prompt de comando. Imediatamente inicia essa telinha preta, que é esse terminal aqui. Todo mundo conhece muito para quem mexe com computador, esse carinha aqui é o terminal de programação. Eu vou enviar um comando, esse terminal serve para um monte de coisa. Dentre eles, eu consigo testar se um dispositivo que eu quero está na rede que eu estou comunicando agora. E para mim testar, eu uso uma função. A função se chama ping, igual ping-pong. Já ouviram falar em ping-pong? É a mesma, o início da palavra é a mesma. Ping, então eu vou digitar PING, ó, vou dar um zoom ali para vocês visualizarem, digitei ping. Agora eu vou dar um espaço, e aí eu vou digitar o endereço de IP do dispositivo que eu quero comunicar. Colegas, consegue olhar nesse PLC ali, ó? Ele tem uma etiqueta branca. Qual que é o IP que está escrito nele, ó? Provavelmente é 10, de baixo. CLP, não, de baixo. Isso, esse aí é o PLC, ó. De baixo, de baixo. É isso, que é igual a foto do seu. 10.60.0.21. Esse é o IP do PLC que eu quero comunicar. Então, eu clico esse cara e dou Enter. Olha a resposta ali que apareceu, tá vendo? Então, ao final da conexão, galera, aparece aqui, ó, o resultado que o PLC respondeu. Ou seja, eu tentei comunicar com esse dispositivo e ele respondeu. Se ele respondeu, obviamente, ele está na minha rede. Como eu tenho certeza que é isso? Eu vou vir aqui, eu vou desconectar ele fisicamente. Desconectei ele fisicamente. Uma vez que eu desconectei ele fisicamente, eu vou tentar comunicar de novo com o mesmo comando. Vou vir aqui, digitei ele ping, olha lá, mesma coisa, ping, espaço e o IP que eu quero comunicar, 10.60.0.21, e vou dar um Enter. Reparem que agora, ó, tá demorando, ó. Demorou. Primeira resposta, esgotado o tempo limite de pedido. Tá demorando. Segunda resposta, esgotado o tempo de limite de novo. Terceira resposta, host de destino inacessível. Ele não consegue comunicar, beleza? Então, isso eu tenho certeza que é aquele PLC que eu estou comunicando. E aí eu vou voltar o cabo de rede para ele. Vou voltar o cabo de rede. Com isso, eu consegui verificar que fisicamente aqui é cara. Como? Eu vou conectar de novo aqui, ó. Vou pingar ele. Chama de pingar.
Dei um pinga lá, ó. Respondeu, tá vendo? TTE64. E tá me falando ainda que o tempo de resposta dele aqui, ó, deu, nesse primeiro teste aqui, ó, deu 248 milissegundos, 31 milissegundos. Agora eu vou conectar, eu vou tentar testar de novo, só para vocês verem que o tempo dele é ideal, é dar abaixo de 1 milissegundo. Tem que ser, ó, 3, abaixo de 1 milissegundo. Se esse tempo tá ruim, é porque como tá todo mundo pingando, então ele demora um pouquinho para responder. Beleza? Então, isso aí significa que eu fiz um teste e o PLC está na rede. Esse é o primeiro ponto que vocês vão precisar de fazer. Porque vocês vão conectar, vocês vão ser avaliados por isso, então vocês vão precisar de saber se esse cara vai estar na rede ou não. Porque senão você vai tentar como conectar com ele sem saber se ele está na rede, não vai dar certo. Então, testei, verifiquei, ele está comunicando. Agora eu posso vir para o meu programa, eu quero enviar esse programa para o meu PLC. Primeira coisa, eu vou vir aqui, ó, vou verificar de novo, vou compilar o código lá, ó, verificar se não tem erro. Como eu falei com vocês, eu não posso enviar um programa com erro para o meu PLC. O meu aqui deu 0 erro, então tá bom. Agora, eu quero a atenção de todo mundo, por favor. Esse procedimento que eu vou fazer, se tiver alguém fazendo em paralelo, eu vou pedir para não continuar, porque esse PLC ele não aceita multiponto de conexão. Então, se todo mundo tentar fazer ao mesmo tempo, a gente pode perder a conexão com o PLC, vai dar muito ruim para enviar arquivo. Então, eu pedi a paciência de vocês aí, vocês aprenderem, e depois a gente vai fazer isso por grupo, para a gente conseguir fazer e todo mundo colocar o programa, beleza? Então, nesse início aqui, ó, o que eu vou fazer? Utilizando essa ferramenta, a primeira ferramenta que eu vou utilizar do PLC aqui é essa aqui, que chama Easy Connection. Essa é uma ferramenta específica desse fabricante que detecta os PLCs que estão na rede. Cliquei lá, ele vai me mostrar. Ó, apareceu esse 10.60.021. Vou clicar de novo. Apareceu só o 021. Por que que o último lá não está aparecendo? Tem um carregado. Tem um celular que embora. Vocês estão no meu celular ligado. Aguarda um minutinho aí. Esse PLC demora em torno mais ou menos uns 40 segundos. Galerinha, no manual do fabricante desse PLC, eles falam que estima que ele leva em torno de 40 segundos para iniciar até o ciclo do scan dele estar rodando. Então, até ele comunicar, ele demora esse tempo aí rapidinho, vai aparecer na rede aí, ó. Vou pingar. Vou dar um CMD de novo, ó. Aquele comando CMD lá. Ping 192, não, 10.60.0. Qual que é o IP desse PLC aí? 26. O PLC, 26. O PLC é aquele cara que vocês viram no desenho do programa, vocês na hora que vocês abriram. 26. Isso. Conectou. Ó, pinguei aqui, ó, agora e comunicou, tá vendo? Então, se eu for lá no programa do PLC, eu vou atualizar aqui, ó. Apareceu os dois, tá vendo? Isso, eu liguei os dois só para mostrar para vocês a importância, porque de fato, quando vocês estiverem em alguma empresa, vocês precisarem de fazer alguma intervenção nesse tipo de equipamento, não tem só um PLC.
Cada máquina, como vocês já viram lá naquele exemplo, quando a gente foi lá embaixo, ver aquela planta 4.0, lá a gente viu que uma máquina só tinha 4 PLCs, que é uma para cada estação. Então, quando você entra numa fábrica de verdade, é muitos PLCs que podem estar conectados na mesma rede. Então, é importante você saber qual PLC. Se você não sabe qual PLC você vai conectar, não tem como você fazer a alteração que você pode, às vezes, você pode interromper ou parar uma rotina de segurança que estiver rodando lá, e você pode fazer com que isso faça um elevador descer em cima de uma pessoa. Se matar um pai de família que vai trabalhar, porque você não prestei atenção no IP que eu estava conectando, achei que era tudo igual. Então, isso acontece, já vi acidente com esse tipo de situação. Então, é muito importante você ter essa ideia aqui, ó. Você vai conectar em um call. Primeiro, alguém tem que te definir para você qual o IP de quem que você vai conectar. E aí você verifica que primeiro se ele está dentro do range que você está comunicando. No nosso caso, eu quero 21. Então, eu clico no 21 e vou clicar nesse botão chamado login. Lembra? Lá em cima, lá, depois eu vou mostrar de novo no Easy Connection, uma ferramenta, essa ferramenta que chama Easy Connection. Olha esse desenho. Ela tem esse desenho ali, ó. Beleza? Aqui, ó. Quando a gente vai conectar no PLC, primeira coisa que eu vou editar aqui, ó, eu vou clicar nesse login. Só que antes disso, eu vou parar porque eu preciso fazer uma coisa muito importante que eu não fiz. E como vocês não sabem, por isso que vocês não me cobraram isso aí também. Eu vou enviar o programa para o meu PLC. Eu não estou falando que ele tem que ter um IP. Esse já tem um IP. E onde que a gente define o IP do PLC? É no projeto. Então, como é que eu vou enviar o meu projeto para o PLC se eu não definir o IP? Qual que é o IP que está lá? É o mesmo que está aqui? Se você não tiver definido, você pode enviar um IP de uma máquina diferente e causar um problema enorme aí na fábrica. Então, eu não vou enviar, eu vou cancelar a conexão aqui agora e vou no meu projeto primeiro e vou verificar o IP e vou ajustar o IP. Agora eu sei qual IP que eu quero. Esse projeto, qual que é o IP que tem que ser desse projeto aqui, se eu quero colocar ele nesse PLC? O 21, final 21, né? Então, onde que eu mudo isso aqui no meu programa do PLC aqui, ó? No canto direito, vai ter uma guia aqui, ó, chamada Network. Essa guia, ela se refere ao cartão, lembra que o PLC tem várias possibilidades lá? Essa aqui é a parte de comunicação do PLC, Network dele. Dei dois cliques ali. Aí ele aparece essas informações aqui para mim, ó, que a gente vai configurar da seguinte forma. Aqui é o endereço do IP, então eu vou colocar o endereço do IP que eu quero, a máscara a gente deixa como tá, a gente vai aprender direito isso aí em redes, e o endereço de gateway eu já sei qual que a gente vai usar aqui, vocês vão observar. Primeiro, o endereço é o 10.60.0.21, que esse é o endereço desse PLC. Se eu vou mandar o programa para ele, tem que ter esse endereço também no meu programa. A máscara eu vou deixar agora. Vocês viram que ficou uma interrogação, uma exclamação, na verdade? Ficou vermelhinho? Porque o meu endereço de gateway está diferente. Então, eu vou colocar 10.60.0.1. O gateway daqui é 1. Depois a gente vai aprender sem redes melhor, quem é quem. Então, eu preciso que esteja essa configuração aqui no meu projeto para que aquele PLC eu comunique com ele e não dê problema no futuro. Porque se eu enviar com outro IP, a gente pode ter problema. 21, eu coloquei 21. Aqui, ó, vou dar um zoom de novo. É 21 o endereço do PLC. O gateway, o final desse gateway aqui é o 1. 10.60.0.1. Depois vocês vão aprender o que é cada um aí, vocês vão entender. Então, eu vou clicar aqui agora em salvar, porque eu alterei o meu projeto. Eu salvo ele, depois que fizer a alteração, e vou gerar o código de novo, ó. Que aquele F11 lá, vocês lembram? Se eu não pressionar o F11 lá, para poder gerar o código de novo, ele vai querer enviar o código antigo. Então, eu vou gerar um código novo. Ele vai verificar se tem erro. Não tem erro nenhum, porque eu só mudei o IP do PLC, do meu projeto aqui, né? Agora sim eu vou lá e vou enviar. E aí, Nelson, você não tinha visto? Ó, como é que eu faço para verificar lá? Primeira coisa, essa ferramenta aqui, ó, chama Easy Connection. Ela é desse fabricante, ela vai achar todos os PLC que tiver na rede. Clica ali uma vez, já aparece aí e ele já começa a escanear. Encontrou 2 PLC, que a gente sabe que esses 2 estão conectados. Eu clico no PLC que eu quero conectar, que é o 021, e agora eu só preciso de clicar nesse tal de login aqui. Vocês lembram o que é login? Quando a gente estava fazendo a simulação com você para vocês? É eu conectar com o PLC. Então eu vou fazer o login. Eu ainda estou enviando o meu programa para ele? Não, só quero fazer o login, conectar com ele. Cliquei em login ali, vai perguntar ali, ó, nenhuma conexão disponível, vou dar um OK.
Está conectando. Perguntou se eu quero conectar com ele, sim. Aí, assim que ele perguntou se eu quero conectar, eu falei que sim, mas vocês viram que lá em cima já mudou, ficou verdinho. Só que aqui apareceu uma mensagem falando que o PLC tá rodando, tem o modo RAM, e tem uma aplicação lá que está diferente da minha. Está perguntando que se eu clicar em ES ali, se eu confirmar, ele vai fazer o download no PLC. Download é o quê? É enviar o programa aqui para lá, beleza? E eu quero fazer isso, eu quero enviar esse programa para lá. Então, vou clicar em sim. E aí eu posso fechar já o Easy Connection. Ele me pergunta aqui se eu quero enviar o código-fonte. Sim, vou enviar o código-fonte e vou fechar o Easy Connection lá. Agora, repara ali que ele embaixo tem uma barra de progresso. Aí está enviando, está trocando dados que esse PLC de verdade. E está enviando o programa. Ó. Aqui ele está perguntando, falando que eu preciso de salvar o código-fonte aqui antes de enviar ele para o PLC. Vou dar sim, que eu salvei. Ele está enviando agora lá, fazendo download, enviando o código-fonte para o PLC. Ele está comunicando, trocando dados com o PLC. Estou enviando. O mais legal disso tudo é o seguinte, ó. Deixa ele só ir para online, eu vou parar de gravar e a gente vai montar a parte física para vocês verem ele funcionando online, ver ele comunicando, beleza? Deixa ele só ficar online aqui que eu vou parar a gravação, já tirar as dúvidas, faço tudo. O mais importante dessa gravação é vocês verem aonde a gente foi, onde a gente clicou, o que eu editei, cada etapa, até conseguir fazer o PLC comunicar. Está comunicando e eu enviei o programa. Com essa parte agora, eu fiz o download. Aí, ó, prontinho. Demora, porque isso é física, é real. Eu estou enviando para lá para um PLC de verdade através de uma rede. Então, olha lá, foi. O que é interessante aqui, ó, que vocês lembram que eu mostrei na simulação? O PLC acontece a mesma coisa fisicamente. Olha aqui, ó. Aí, vocês podem olhar no computador seus aí. Está aparecendo a 00? O 00 aí, ele está energizando ou você energizando? É isso mesmo? Tem 24 volts na entrada dela. Vocês sabem que eu estou vendo aqui, mas olha muito, vocês não têm ver. Eu vejo que vocês olham no programa. Não estou vendo no programa. Olha o programa. Eu disse a você, nem sei, é uma inscrição aberta. Tem energia até antes dele, está tudo sim. Mas não sei se ele está aberto. Está energizada a entrada dele? Não. Então, vamos energizar a entrada dele para vocês visualizarem? Vou energizar direto aqui, ó. Olha aí no programa. O que diferencia o PLC do controlador? O PLC você consegue ver em tempo real a entrada atuando, desatuando, chegando energia, se está chegando. Então, a gente consegue visualizar o que está impedindo o programa de funcionar. Por isso que ele é utilizado nas fábricas para controlar a máquina. Porque se tem um problema, você consegue intervir na hora, entender o que está mostrando e editar, fazer o que é necessário para fazer o programa funcionar. Então, em uma hora, agora que vocês veem que está funcionando ali, eu vou parar a gravação, que o mais importante é isso. Antes só de parar a gravação, aqui, ó, o PLC está no modo stop. Então, no modo stop, a minha saída não ia atoar. Lembra que a gente viu isso lá quando a gente estava simulando? Então, eu preciso de colocar o PLC no modo RAM. Aqui em cima, nessa ferramenta aqui, ó, nesse playzinho ali, ó, eu coloco o PLC no modo RAM. Cliquei, ele pergunta se eu quero realmente mandar para Start. Sim. Pronto. O meu programa está rodando. Agora ele vai atualizar a saída quando eu satisfazer a linha ali. Quando a linha ficar verdadeira, o Q0 vai ser atuado. A gente vai montar isso de fato, igual está no esquema elétrico, para fazer isso atuar, beleza? Só parar a gravação, que aí isso aqui já tem material suficiente para vocês verificar depois.